Olá, queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área de novo, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Essa semana um friozinho chegando, a saudade aumentando. Vamos continuar nos cuidando e em breve estaremos juntos novamente. Muito bem, sexto ano. Essa é a aula de número 11 e nós vamos falar sobre o corpo em movimento, danças populares. Vamos procurar entender como que o corpo se movimenta e o quanto a prática da dança é importante para a prática teatral. Teremos uma série de aulas que vai apontar sobre movimentos ritmados do corpo e a dança. Vocês já observaram que o corpo sempre encontra uma maneira de se expressar? Já vimos na aula passada que o corpo é a nossa principal ferramenta de comunicação e que essa comunicação acontece pela linguagem, através da transmissão de signos de um emissor para um receptor e se caracteriza por linguagem verbal e não verbal. Vale lembrar que linguagens artísticas também são formas de expressão e comunicação entre os seres humanos e se caracterizam de formas diferentes também. Será que o corpo poderia se expressar de outra forma? Observando imagens de pinturas rupestres em sítios arqueológicos, é difícil dizer com certeza o que realmente elas representam. Mas, de acordo com estudos da arte rupestre sobre o período chamado pré-histórico, pessoas já se expressavam por meio do movimento e deixaram gravados nas rochas, por meio de desenhos, figuras que representavam o seu dia a dia. Dizem até que antes de uma grande caçada, os homens das cavernas ensaiavam os movimentos em grupos para treinar como seria o ato da caça. E esses ensaios que foram documentados, para assim ser perpetuado aqueles costumes. Muitos fatores involuntários nos levam ao movimento, do espreguiçar matinal até o impulso de correr de um cachorro bravo. Sons de instrumentos também nos levam à movimentação, sendo um pequeno gesto tímido do dedinho, um balançar de cabeça, e até você se dar conta, aquela música já dominou você, e aí você saiu dançando. Os movimentos de dança também foram retratados nas pinturas rupestres e provavelmente significavam momentos de festejos ou rituais de boa sorte para uma caçada. De onde será que vem essa vontade de dançar? Por meio da dança, as pessoas se unem e demonstram que fazem parte de um mesmo grupo. Basta pensar, por exemplo, na roda. Aquela roda que a gente faz antes da aula é uma formação muito presente em diversas danças populares ao redor do mundo. O Brasil é muito rico em danças populares, gente, e é uma diferente em cada região. Em todas as regiões do Brasil existe uma expressiva variedade de danças e festas comemorativas, como, por exemplo, a chimarrita e o fandango na região sul, o jongo e a catira aqui no sudeste, o frevo e o coco no Nordeste, o carimbó do Norte e o cururu no Centro-Oeste. As danças populares são fontes de inspiração para as novas criações. Muitos artistas estudam e aperfeiçoam passos, gestos e movimentos de danças populares tradicionais para reinventá-los em suas obras. Tem um exemplo do coreógrafo, dançarino e músico pernambucano chamado Antônio da Nóbrega. Ele identificou ao longo de sua carreira posições base, que consistem em uma movimentação que mantém a posição dos pés no chão como uma forma de organizar o corpo para iniciar uma dança. Tudo isso junto aos movimentos mais comuns de várias danças do Brasil. Ele utilizou da sua ligação íntima entre música e dança na cultura popular e o seu conhecimento em ambas para formar um conjunto de gestos e movimentos experimentados em diversos gêneros musicais. Ele fez isso na sua aula intitulada Naturalmente, Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira. As mãos dadas em roda são comuns em danças do mundo inteiro e simboliza a comunhão entre as pessoas. É possível pensar, gente, que aquele movimento dos braços para frente, para o alto, para baixo, para trás, é possível pensar nela como uma representação das ondas do mar. E ao mesmo tempo em que a marcação do tempo da música
e a repetição do refrão remetem ao ritmo das ondas. A ciranda é dançada em roda, de ritmo cadenciado, com acompanhamento de canto e percussão, tem origem portuguesa, mas ganhou outras características no Brasil. Em muitos lugares, faz parte de uma brincadeira de criança, mas em Pernambuco e na Paraíba é dançada por gente de todas as idades. O mestre cirandeiro é aquela pessoa que guia a ciranda, que puxa a ciranda. E uma mestra das mais conhecidas atualmente aqui no Brasil é a Lia de Itamaracá. Ela recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco com o objetivo de estimular e proteger iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e profissional dos mestres e das mestras de notório saber e grupos culturais tradicionais e populares lá do seu estado. Lia está sempre presente em festivais e eventos, almejando a transmissão do seu conhecimento e da sua própria técnica para as novas gerações. Pernambuco, gente, é realmente um caldeirão de cultura. Lá também foi criado o maracatu, ritmo que surgiu nas fazendas de cana-de-açúcar na época em que o Brasil ainda era colônia. Nessa festa popular, misturam-se elementos indígenas, africanos e europeus. Um dos ritmos de festa que levam esse nome é o maracatu-nação, ou baque virado, maracatu de baque virado, que encena um cortejo semelhante ao de uma coroação dos reis do Congo, com música e movimentos de dança mais próximos ao da cultura africana. Seus rituais homenageiam tanto os santos católicos como os orixás do candomblé. Lá tem também o maracatu rural, que também é conhecido como maracatu de baque solto ou de orquestra. Ele mistura outras tradições rurais pernambucanas, como o cavalo marinho e o bumba meu. O personagem mais conhecido no cortejo é o caboclo de lança, que se apresenta com uma enorme e brilhante cabeleira colorida e uma lança comprida, toda enfeitada com fita. A figura do arreia-mar, com plumagens e arco e flecha, e a baiana com saias rodadas são testemunho do encontro entre as tradições. O maracatu rural, gente, é uma festa incrível, lindíssima de se ver, que se espalhou por toda a zona da mata pernambucana. O conjunto de características do maracatu faz dele uma manifestação cultural única. No entanto, é possível também identificar aproximações dele com outras manifestações culturais brasileiras. O maracatu rural, por exemplo, ele toma emprestado de outros festejos diferentes personagens como os da festa do boi. Já que estamos falando de boi, vamos falar sobre ele logo, né? Ele pode ser o boi bumbá, bumba meu boi, boi de mamão, boi calemba e tantos outros nomes aí que são dados para essa dança dramática. Essa dança, essa festa, é uma celebração popular em que uma história é encenada por meio de dança, de música e às vezes até tem fala mesmo. E ele se repete anualmente, tendo esse boi como protagonista. A figura central do boi, gente, ela é há muito tempo uma celebração popular na região da Península Ibérica. Pode ser o boi ou o touro, né, como é na Espanha. Mas para alguns pesquisadores, trata-se também de um animal ritualizado nas culturas dos povos bantus, no centro-sul da África. Eles constroem um animal feito de madeira ou de vime, sabe? É uma palha mais durinha. Eles revestem com tecido colorido, feito com brilho. É como se fosse uma roupa. E ganha vida ao ser vestido por um dançarino. E esse enredo quase sempre é o mesmo, com pequenas variações dependendo da região. Mas geralmente a história é praticamente essa. Um fazendeiro compra um boi para dar de aniversário para sua filha e recomenda que todos tomem conta dele. Por coincidência, Catirina, a esposa grávida do empregado, pai Francisco, e dependendo de algumas regiões ele se chama Mateus, ela tem o desejo de comer a língua do boi. Ao se deparar com um novo animal, o empregado mata o boi para atender o desejo da esposa. Furioso, o fazendeiro manda castigar o responsável pelo sumiço do boi. Pai Francisco, desesperado, vai à procura de um pajé para que faça os seus encantos.
O pajé consegue esse feito. O boi ressuscita e todos cantam e dançam com o boi, que se lança em direção a todos aqueles que assistem à encenação. Tá vendo, gente? Uma simples história é capaz de ser encenada e ritualizada, apresentada de diferentes maneiras e diferentes lugares. Então deu para perceber, né, gente, que danças populares são danças características da cultura em diferentes povos. Cada cultura desenvolve a sua característica com as influências da própria vida dos habitantes, passada de geração em geração. E cada integrante contribui individualmente para que essa cultura aconteça e, consequentemente, a sua dança. E assim essa cultura vai evoluindo, vai se modificando, se transformando constantemente. A cada geração que passa, essa cultura se movimenta e está em transformação. De modo que esses movimentos venham a caracterizar cada uma delas. E os artistas utilizam dessas danças populares como fonte de inspiração para suas criações, tanto na dança quanto no teatro. Então é isso aí, sexto ano. Deixei para vocês uma tarefa lá no Maestro para vocês responderem. Tem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo via ClassApp, tá bom? Morrendo de saudade de vocês. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!